Olá pessoal, eu sou o professor Diniz e hoje eu vou ensinar para vocês a segunda lei de Ohm. Pois bem, a gente está vendo que a segunda lei de Ohm é a resistência igual a ρ vezes L dividido por A. Aí você vai perguntar assim, peraí professor, mas para que a gente vai utilizar a segunda lei de Ohm se eu já tenho a primeira lei de Ohm, que é aquela que é resistor é igual a tensão dividido pela corrente? Então olha só que interessante, para a gente fazer um comparativo entre as duas leis, a primeira lei, a gente vê que o material ele está energizado, porque você tem tensão e tem corrente. Então você divide um pelo outro. Nessa segunda lei de Ohm, a gente vai determinar a mesma resistência, só que com material desenergizado. Você vê que aqui não tem nem tensão nem corrente. Esse A é de área, tá? Então é aí a diferença das duas leis que pouca gente até comenta. Eu também tive essa dúvida, né? Eu falei, mas duas leis de Ohms para determinar o mesmo valor? É que a primeira vai estar energizado o material e o outro não vai estar energizado. E assim mesmo a gente consegue medir o resistor, a resistência desse material. Então agora eu vou apresentar essa segunda lei de Ohm. A resistência é dada em ohms, como a gente já sabe. O que é esse ρ, esse símbolo aqui, né? O ρ significa resistividade, dado em ohms por metro. O que significa isso na prática? Olha só, essa grandeza, resistividade, ohms por metro, é uma característica intrínseca ao material. Vixe, mas o que significa isso? Significa que é o quanto esse material ele é bom ou mau condutor. E isso daqui a gente consegue por ohms por metro do material. Então observa aqui que a prata é 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms por metro. Então, cada metro de prata você tem 1,6 vezes 10 a menos 8 ohms. Ou seja, uma resistência muito pequenininha. O cobre, se a gente for fazer um comparativo, ele é um pouquinho mais resistente. E o ouro, como pouca gente sabe, ó, ele é bem mais resistente. É 2,4 vezes 10 a menos 8. Aí logo em seguida vem o alumínio, certo? Oferecendo mais resistência do que a própria prata, que é o melhor condutor. Já em relação aos isolantes, a gente observa aqui, ó, por exemplo, que o chumbo, não, desculpa, que o vidro é entre 1 vezes 10 a décima e 1 vezes 10 a décima quarta zero. Então seria aqui como se eu colocasse o número 1 e mais 10 zeros aqui. O tamanho da resistência que ele oferece por metro. E a borracha a mesma coisa, né? 1 vezes 10 a décima terceira. Então seria 1 e mais 13 zeros ohms a cada metro. Perfeito? E aí a gente tem também o L da fórmula, que é o comprimento dado em metros, e a área, que seria em metro quadrado. Então, o que significa na prática? Significa que a resistência do material é dado primeiro pela característica do próprio material. Se ele é prata, é um bom condutor, a resistência vai ser baixa. Se ele é isolante, ele vai ter a resistência alta, nesse lugar do ρ. O L é o comprimento, ou seja, quanto mais comprido for o material, mais longo, maior é a resistência. Concorda, né? Porque o material, um metro de fio de cobre tem muito menos resistência do que 1 quilômetro de fio de cobre. Perfeito? Então o L seria aqui, ele é diretamente proporcional à resistividade. Em compensação, a área transversal significa que quanto maior for a área, menos resistência vai oferecer para os elétrons. É como se fosse uma avenida. Se você tem uma rua estreita, você vai ter menos elétrons passando, menos carros passando nessa rua estreita. É a mesma coisa, você tem aqui um fio fininho, vai ter menos elétron passando do que um fio grossão. Então, um fio grosso, ele oferece menor resistência do que um fio fino, certo? E o que a gente vai ver agora? A gente vai ver a aplicação dessa formulinha. Na verdade, ela é muito fácil. O que você tem que tomar cuidado são com a notação científica. É isso que derruba a gente em qualquer tipo de atividade de matemática que a gente vai fazer. Bom, agora vamos a um exemplo clássico, né? Vamos à prática. A gente tem aqui 1 metro de fio de cobre de 4 milímetros quadrados de bitola.
eu quero saber qual é a resistência que esse fio oferece. Apenas 1 metro de fio de cobre de 4 milímetros quadrados. Então, pela formulinha que você está vendo aqui, ó, eu vou colocar R igual. Primeiro, qual é a resistividade do material do cobre? A gente não precisa decorar, tá? Tudo isso daí, ele é fornecido. Qualquer exercício que tiver, eles dão a resistividade. Então, você fica despreocupado que não vai ter que decorar nada. Então, a gente vem aqui e procura, ó, material cobre. Quanto ele tem? 1,7 vezes 10 a menos 8. É o que a gente vai fazer. Colocamos na fórmula aqui, né? 1,7 expoente a menos 8 vezes, pela fórmula, o L. O L é o comprimento em metros. Como já está em metro, beleza, 1 metro. Dividido por a área. Aí você corre e põe aqui 4 milímetros, 4, número 4. Pronto, já errou o exercício. Por quê? Porque no problema está em milímetros quadrados. Quando a gente vai comprar um fio, a gente compra em milímetro quadrado. E a gente está vendo aqui que na fórmula é metro quadrado. Então o que você tem que fazer? Aquela velha conversãozinha. Mas é sossegado. Olha, eu tenho uma dica que é assim. Você coloca metro quadrado. Aí depois vem decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. A gente tem quanto? 4 milímetros e eu quero passar para metro. Então o 4 aqui, eu não vou colocar simplesmente 4, porque como a gente está usando o quadrado, são duas casas embaixo de cada parâmetro. Então aqui vai ser 0,4. Se fosse 40, só o 4, 0, né? Então vai ser 0,4, que é 4 milímetros. Tem que usar duas casas. Aqui, ó, mais duas para completar o centímetro, mais duas para completar o decímetro e mais duas para completar o metro. Só que onde está o metro, a gente chegou nele e coloca a virgulinha aqui, ó. Então o que que você vai ter? Você vai ter 0,1, 2, 3, 4, 5 e finalmente o número 4. Isso aqui já está então convertido para metro quadrado. Perfeito? Bom, e aí o que você vai fazer? Você vai transformar em notação científica. Então eu vou colocar esse 4 que está aqui, ó, e vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Então vai ser 4 expoente 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, mais 1, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Perfeito? Você tem 6 casas depois da vírgula. Agora sim, a gente pega esse valor e joga aqui em cima, porque ele diz que é metro quadrado. Então, isso aqui, 4 milímetros quadrados, equivalem a 4 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Então, depois que eu converti, ficamos desse jeito. Agora eu vou fazer a continha, ó. 1,7 dividido por 4. Aí o que eu faço? Eu já não vou usar mais a tabela e vou usar uma calculadora. E pode ser uma calculadora simples, tá? Não precisa ser notação científica. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 1,7 dividido por 4. Vai dar 0,425. Beleza? 0,425. Agora olha só que interessante. Vezes 1 é vezes 1 já era, né? 10 a menos 8 está aqui. E o 10 a menos 6 que ficou aqui embaixo, ele vai para cima trocando o sinal. Então vai ficar 10 a mais 6. Aí fica como? 0, opa, vamos passar para cá para você ver melhor, senão não vai ver nada. 0,425 vezes 10 a menos 8 com 10 a mais 6, 10 a menos 2. Esse é o resultado final. Agora, para ficar bonitinho, colocar em notação científica, o que a gente pode fazer? Ó? Ele está dando a resistência 0,425 vezes 10 a menos 2. Agora, vamos supor, se eu subir esse número aqui uma casinha, esse outro lado aqui eu tenho que diminuir uma casa. Então aqui eu vou subir uma casa, ó, de 0,4 ele vai ficar 4,25. Eu subi uma casa desse lado. Então, desse outro lado, eu vou diminuir. 10 a menos 2 vai ficar 10 a menos 3. Então, é o mesmo resultado. 0,425 vezes 10 a menos 2 equivale a 4,25 vezes 10 a menos 3 ohms. Que todo mundo sabe que 10 a menos 3 é dado em mili.
Então você tem a resposta final, vai ser 4,25 miliohms, que é o que equivale de resistência de cada metro de fio de cobre de bitola de 4 milímetros quadrados. Tá aí a segunda lei de Ohm, sem precisar ter energizado esse fio, para a gente determinar então a sua resistência. Legal? Então, pessoal, eu agradeço a sua atenção até aqui e a gente logo prepara um outro vídeo para você. Obrigado e até mais.